Segunda aula sobre a humildade e hoje o tema será sobre esse vício que é o orgulho, essa raiz negativa que acaba determinando tantos atos ruins na nossa vida. Tudo vem do orgulho. O orgulho é essa besta feroz que está dentro de nós e que realmente faz com que as nossas ações sejam contrárias à ação de Deus. Como nós dizíamos, o homem orgulhoso, ele é irmão do demônio. E, portanto, nós pedimos humildade ao Senhor. Em primeiro lugar, vamos colocar uma dificuldade antes de nós começarmos a leitura sobre aquilo que Evagrio Pontico fala sobre o orgulho e vermos os desdobramentos deste vício. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: geralmente, né? As pessoas orgulhosas, elas são inteligentes. E o problema do orgulhoso é que ele tem uma exagerada, exacerbada ideia de si mesmo, sempre em vista de grandeza, certo? Então, o que é que o orgulhoso faz? No fundo, por ele não ser humilde, ele sempre vai achar que o resultado, que a conquista, que a solução dos problemas estarão sempre ao seu alcance, né? Então, essa é a dificuldade do orgulhoso. E é por isso que o orgulhoso, ele não pede ajuda a Deus nem ao próximo. Muitas vezes, a pessoa orgulhosa, ela poderia ser salva se ela pedisse mais ajuda, né? Mas aí entra aquele tipo de pensamento: se eu pedir ajuda, então eu sou fraco. Eu tenho que aprender a resolver as minhas coisas sozinho. Eu me basto a mim mesmo. Eu não preciso da ajuda de ninguém, nem de Deus, muito menos dos homens, porque o homem, ele é fraco tanto quanto eu sou fraco, então eu não preciso da sua ajuda. É nisso que há um engano para a pessoa orgulhosa. Ali existe uma armadilha muito grave, feroz, que impede a sua libertação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a dificuldade para o orgulhoso é que ele vai tentar se libertar do seu orgulho a partir do seu orgulho. E isso não é uma contradição. Provavelmente, o orgulhoso utiliza métodos que são orgulhosos, métodos que são à altura daquilo que ele tem dentro do coração, para se libertar do seu orgulho. Então, o que é que ele está fazendo na verdade? Ele se torna ainda mais orgulhoso. Porque para vencer o orgulho é necessário humildade. E a humildade não é algo que nós criamos por nós mesmos, né? Como a oração, nós não criamos por nós mesmos. É sempre dom de Deus. O orgulhoso, ele tem que botar na cabeça e no coração que só pode ser libertado do seu orgulho por pura misericórdia do Senhor. O orgulhoso, ele é um verme. Me desculpe a palavra, mas é isso. O orgulhoso, ele é um verme. O orgulhoso, ele não presta. Se ele é irmão do demônio pelas atitudes que ele faz, de fato ele não presta. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não é. Porque as ações manchadas de orgulho faz com que a pessoa perca tudo, certo? Então, não são a partir de métodos orgulhosos que nós iremos vencer o nosso orgulho, mas a partir da humildade proposta pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que importa, né? Então vamos lá, vamos ler um trecho daquilo que o autor Evagrio Pontico fala sobre o orgulho, para nós termos um pouco de ciência, realmente, da dificuldade que é e do mal que nós fazemos alimentando o orgulho dentro de nós. E quanto mais você constrói esse edifício de orgulho, mais você vai ter dificuldade de vencê-lo. Então, Evagrio Pontico diz o seguinte: orgulho é da vaidade o embrião, de Deus separação, do diabo fundação, do socorro negação, de Deus o banimento, do castigo partícipe,
da ressurreição, exclusão, da ascese, dilapidação, dos esforços ascéticos, relaxamento, da alma, queda, da sensatez, perda, da perdição, a beirada, uma arma do diabo, dos demônios, o modo de vida, das virtudes, a queda, um oponente a Deus, do entendimento, a cegueira, imperdoável embriaguez, loucura difícil de curar, do irascível, o centro, da arrogância, um sinal, exposição da alma, cavalgada dos vícios, uma praga do Egito, um forno da Babilônia. Então, será que isso dá um pouco da ideia do que seja o orgulho dentro de nós? E o pior ainda é quando nós não nos damos conta do nosso orgulho. Significa que nós estamos vivendo provavelmente tudo isso, ou um pouco disso, sem que se torne claro aos nossos olhos. Por quê? Porque o orgulhoso ele é cego. Além de ser idiota, petulante, o orgulhoso ele é cego. Porque ele enterra exatamente as qualidades, as boas qualidades que Deus coloca dentro do seu coração, né? Então, o orgulhoso, vamos lá, vamos ler um trecho aqui daquilo que fala o autor consagrado Tanqueray, no seu compêndio de teologia ascética e mística. É o pecado dos ateus, que voluntariamente rejeitam a Deus, porque não querem nem Deus nem o Mestre. Destes é que fala o salmista quando escreve: diz o insensato em seu coração, não a Deus. Podemos nos perguntar então, é o pecado dos ateus, dos insensatos. Ah, mas eu creio, eu estou na igreja, eu me confesso, eu recebo a comunhão, eu rezo, eu caminho para o Senhor, então eu não sou ateu, eu não sou um insensato. Depende da porcentagem, do percentual de orgulho que ainda dirigem as tuas ações, né? Tecnicamente falando, você não é ateu. Você se confessa, você recebe a comunhão, você reza, você tem um diretor espiritual, você caminha para Deus. Tecnicamente, então, você não é um ateu. Mas na prática, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, então você se torna um ateu. É muito interessante isso, né? Nesse caso, o ateísmo, não porque você nega, renega, rejeita a Deus, mas porque você não o calcula. Porque você faz as coisas por você mesmo. Por que é que muitas vezes nós voltamos sempre ao mesmo ponto? Nas confissões, nas direções espirituais, porque a partida não é em Deus, é em mim, é em nós. Então é lógico que você vai sempre cair. Se você não aprende, se eu não aprendo a estar com Deus, a permitir que Deus corrija, que Deus conduza, então é lógico que eu vou sempre cair. Esse é o ponto, né? O orgulho traz então a questão do deleite. Vamos lá. Alguns deleitam-se em suas qualidades e méritos, como se fossem destas os autores únicos. Mas lembre, as tuas qualidades, os teus dons, os teus méritos pertencem a Cristo. De teu, de bom, tem muito pouco. Porque Jesus no Evangelho diz que sem mim, cito, nada podeis fazer de bom. Então, se existem qualidades e méritos em nossas vidas, é por Jesus. Então, o que é que o orgulhoso não faz? Ele não remete a Deus a glória devida. No fundo, o orgulhoso ele é vaidoso porque ele é corroído por aquele sentimento, por aquele pensamento de que as suas ações são boas e que depende dele. Ou seja, ele é o cara. Depende dele. Se ele deixar de viver, o mundo acabou. O sol deixa de brilhar, porque ele é o centro das situações. Ah, padre, eu acho que eu nunca passei por isso. Será? Analise direitinho a tua consciência. Veja, pare, reflita, pense direitinho. A alma, vendo sua própria formosura, deleitou-se em si mesma e deteve-se em contemplar sua própria excelência.
falhou por um instante em referir tudo o que possui a Deus, esqueceu sua própria dependência, centralizou-se em si mesma e rendeu-se a isso. Mas, ao buscar ser independente de Deus e de suas leis de justiça, o homem tornou-se escravo de seu pecado. Então, podemos dizer também, por lógica, que todo orgulhoso também é narcisista, porque ele concentra-se em suas qualidades. A pessoa orgulhosa é loucamente apaixonada por si mesma, pelas suas qualidades, pelas suas ações. Então não deixa de ser narcisista também. Mais grave é o orgulho dos que atribuem a si mesmos a prática da virtude. Aqui ele cita como os estoicos, ou dos que pensam que os dons gratuitos de Deus são fruto dos próprios méritos. São aquelas pessoas que acham que, assim, são virtuosas, mas no fundo é porque se esforçam. Se existe algo errado dentro da espiritualidade da igreja, tange, né, meio que esse ponto, toca esse ponto. Nós não nos tornamos virtuosos somente pelos nossos esforços. Nós podemos nos tornar virtuosos pela graça de Deus. Ninguém se torna virtuoso se não repetir atos virtuosos, atos excelentes, atos bons. E a repetição de tais atos vai fazer com que a pessoa se torne virtuosa. Mas não basta a repetição de atos para se tornar virtuoso. Existe a graça de Deus. O papagaio que repete aquilo que você diz, ele se torna humano? Não, meu filho, ele continua sendo papagaio. Ele só repete aquilo que ele está ouvindo. Então, se você repete atos bons, você pode se tornar uma pessoa boa e virtuosa somente por isso? Não, você precisa da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, você não vai ser virtuoso. Eu não sou virtuoso. Falta um elemento importantíssimo para a aquisição da virtude: a graça de Deus. A humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o orgulhoso, ele não pensa nisso. O orgulhoso, ele, no fundo, ele é tão acelerado e tão concentrado em si mesmo, e brama tão somente a independência e a autonomia, que ele esquece que o caminho pelo qual ele está seguindo é um caminho de perdição e um caminho de escravidão, né? Se pararmos para analisar, então, a vida dos orgulhosos, né, as nossas vidas, veremos que existe esse componente aí, a tentativa sempre de independência e de autonomia. Eu não preciso de você, eu vou embora, não quero mais, né? Estou disposto a perder tudo, mas não volto atrás. É sempre assim. Um princípio que nós podemos colocar aqui também em relação às pessoas orgulhosas é o exagero em suas qualidades pessoais. Existe a falsa humildade de não reconhecer as qualidades. E existe o orgulho exacerbado de exagerar as qualidades que a pessoa tem, né? Então, o orgulhoso é alguém que sempre vai amplificar as qualidades que tem, né? Porque como ele deve ser sempre o centro das atenções, então não basta somente reconhecer que tem certo dom, certa qualidade, tem que exagerar, né? Aí a humildade vai servir a corrigir esse excesso, certo? Então, em todo excesso existe algo bom que está sendo desperdiçado, que está fora do limite, que está fora do ponto, né? Quando a gente diz que uma comida está no ponto, está boa, chegou no ponto. Por quê? Porque está boa de ser ingerida. Mas se você passar do ponto, se você colocar mais sal, se você colocar mais açúcar, se cozinhar demais, então já passou do ponto. A humildade, para o orgulhoso, é aquele limite.
é aquele termômetro, né? É aquela justa medida para que a sua excelência realmente permaneça excelente e não exceda. É aquela comida que permanece no ponto. Então, vamos lá. Defeitos que nascem do egoísmo. Vamos lá, né? Segura a barra aí, o negócio vem chumbo grosso. Toda pessoa orgulhosa é presunçosa, a presunção, né? Se acha. Se acha. Você vê às vezes assim, a pessoa lá, coitada, fraquinha, meu Deus. Você olha, dá pena, você chega a ter compaixão, mas se acha, né? A presunção. E às vezes a presunção de fazer ou conseguir coisas que são superiores às suas forças. Ah, mas eu quero ser santo e eu sei que São Tomás de Aquino passava horas e horas e horas estudando, mas você não é São Tomás de Aquino. Ah, eu quero ser santo, eu quero fazer o propósito de Dom Bosco. Dom Bosco fez o propósito de dormir no máximo 4 horas por dia porque ele tinha pastoral com as crianças, ele queria rezar. Você não é Dom Bosco. Não comece o caminho da santidade a partir da metade da montanha. Comece do início. Você não é Dom Bosco, você não é Santo Tomás de Aquino, você não é Santo Agostinho. É preciso ser humilde. Por onde é que eu tenho que começar? Por mim mesmo. Eu começo por mim. Não porque eu seja o início ou o termômetro, mas o caminho da santidade eu começo por mim, porque a justa medida da santidade de Cristo para a minha vida sou eu. Ou seja, é aquilo que Deus quer fazer na minha vida, no meu eu ser histórico, né? Eu, por exemplo, eu, Padre Francisco, filho de Neto e Eliana, que nasci em Rosário em 1984, que dancei quadrilha, que dancei forró, que me converti, que entrei no seminário, a santidade passa por ali. Eu não posso imaginar que vou me tornar um São Luís Gonzaga, um jovem puríssimo, que foi assim desde criança. Eu tenho que entender que a providência de Deus vai trabalhar a santidade em mim, de modo a me fazer santo a partir da minha história. Então, eu não posso ser presunçoso, eu não posso presumir me tornar santo como eu quero, mas como Deus quer. Então, o que é que o orgulhoso faz? Ele é presunçoso. Aí, assim, entendam bem, viu? Pelo amor de Deus, me compreendam naquilo que eu vou dizer. Aí a pessoa não faz os afazeres de casa, a pessoa não é pontual ou não trabalha bem, a pessoa não é caridosa, a pessoa não está nem aí para a própria família, a pessoa não tenta ser humilde, mas acha que já é santo porque acorda 4 da manhã para rezar o rosário com Frei Gilson. Nada contra Frei Gilson, viu? Santo sacerdote. O problema qual é? É que eu acho que se eu rezar o rosário 4 da manhã, então já sou santo. Eu quero começar o caminho a partir da metade da montanha. E não dá. Eu tenho que começar do início da minha vida. Então, qual é o primeiro passo? O que é que eu tenho que realmente fazer? Não posso presumir das minhas forças. A presunção é um pecado, né? E mesmo quando a pessoa vai se confessar, deveria colocá-la muitas vezes. Padre, eu sou uma pessoa presunçosa. Eu presumo muito das minhas forças. Eu acredito que conseguirei sempre com as minhas forças, né? Eu dou passos que são mais largos do que aquilo que as minhas pernas podem alcançar. Então, esse é um pecado. Seja mais humilde. Faça propósitos mais confacentes à tua vida, ao teu estado de vida, ao teu estado de saúde psíquica, moral, humana. Comece por aí. Então, esse é um pecado que nasce, um defeito que nasce do orgulho. Então, a pessoa, por sempre tentar fazer coisas grandes que estão fora do seu alcance, o que é que acontece? Se prejudica, fica sempre cansada, perde a saúde e perde a saúde que deveria ser empregada nas coisas que Deus quer. E esse é um jogo do demônio, né? Você gasta a sua vida e gasta a sua saúde com coisas que não valem a pena, que estão fora do plano de Deus,
E quando chega o momento daquilo que Deus pede, você não pode dar o seu sim. Por quê? Porque você está prejudicado. Né? Um outro defeito que nasce do orgulho é a ambição. Lindo, lindo, belíssimo, belíssimo. Quando um santo sacerdote dizia assim: a única ambição de Nossa Senhora foi amar a Deus, foi o seu filho. A única ambição. As únicas joias que Nossa Senhora levava consigo eram as suas virtudes. Então essa tem que ser a nossa ambição. Nós devemos ter mais sede, mais ambição por Deus do que o avarento tem pelo dinheiro. Sabe aquelas pessoas que só pensam em dinheiro? Só pensam em dinheiro. Tempo é dinheiro, só pensam em dinheiro. Então a nossa ambição tem que ser por Deus, não pelas coisas humanas. Um outro defeito que nasce do orgulho, a vanglória, a glória vã, o desejo de conquista de coisas que depois não vale a pena, né? Que a gente se esforça tanto para conseguir, mas que não tem peso, não tem glória de fato. O que é o peso? O que é a glória? A glória é o peso que nós damos às coisas, né? Então aquilo que eu conquisto, o meu dia a dia, que peso tem? Mas não é que peso tem para mim, porque para mim pode valer muito, mas que peso tem para Deus? Que peso tem para Deus? Né? Se nós afirmamos que a ambição é o amor desordenado das honras, da dignidade, nós podemos dizer que a glória vã, a vanglória, é o amor desordenado da glória que nós queremos ter em relação a coisas e às pessoas. Então não serve. Vamos ler aqui o que diz um autor. Quantas precauções foram necessárias para impedir nas eleições, mesmo entre eclesiásticos e religiosos, a ambição, as facções e intrigas, negociações secretas, promessas e os mais criminosos procedimentos, os pactos simoníacos e tantas outras desordens muito comuns neste campo. Muita coisa, dentro e fora da igreja. Por quê? Pela ambição, pela vanglória, por títulos, por status, que depois se perdem. Né? A vaidade. A vaidade é uma filha direta, uma das filhas prediletas do orgulho. E o que é vaidade? Diz o autor, a vaidade é um amor desordenado que deseja a estima dos outros. No fundo, toda pessoa vaidosa é vaidosa porque ela quer a estima da outra pessoa. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas, padre, a vaidade não é somente se embelezar. A vaidade não é somente se trajar, colocar uma roupa, um sapato, algo que eu me sinta bem. Mas o ponto da vaidade aqui não é o fato de se sentir bem. Por que é que você se veste tão bem? É por amor a Deus ou é para chamar atenção? É uma pergunta. Não é um julgamento. É uma pergunta. Você se veste tão bem, ou não se veste, né? Que é o oposto. É por amor a Deus, unicamente a Deus, ou para chamar a atenção das pessoas? Se é para chamar a atenção das pessoas, então a vaidade de fato é esse amor desordenado pela estima dos outros. Então você se torna vaidoso porque você quer conquistar ou porque você quer atrair alguém. E aí está a malícia da vaidade. Porque à medida em que você quer atrair o olhar de uma pessoa, você se acorrenta à pessoa e o acorrenta. Né? É o jogo da sedução. Na vaidade existe uma sedução. A pessoa vaidosa também é sedutora. O grau de malícia da vaidade e da sedução, lógico, que é Deus quem deve julgar. Mas que existe, sim, uma conexão aí. A pessoa vaidosa, lógico, ela desperta, ela emana do seu corpo sedução. Se você faz para Deus, então tá tranquilo. Deus acolhe, Deus abençoa. Mas se não existe essa conexão com o Senhor, então, lógico que existe um pecado.
Outros defeitos que nós conectamos ao orgulho. A jactância. O que é jactância? É o hábito de falar de si mesmo ou daquilo que pode redundar um aumento da estima que os outros lhe dedicam. Falo sempre de mim para que me elogiem, por exemplo. Né? A ostentação consiste em chamar a atenção pela maneira especial de portar-se, pela pomposidade na apresentação ou pelas singularidades que chamam a atenção. A hipocrisia. A hipocrisia toma a aparência exterior de virtude para encobrir vícios secretos muito reais. Então, consequência direta do orgulho. Mas qual é a malícia do orgulho? Em si mesmo, o orgulho propriamente dito, ou seja, o orgulho que consciente e voluntariamente usurpa os direitos de Deus, ainda que implicitamente, é pecado grave. O mais grave dos pecados, diz-no Santo Tomás, porque é uma recusa de submeter-se ao domínio supremo de Deus. Então, toda pessoa orgulhosa, no fundo, ela recusa se submeter a alguém. Ou ela se recusa a se submeter a Deus, no campo dos direitos, aqui nós estamos falando, né? Ou ela se recusa a se submeter a um superior, aqui a gente fala da vida religiosa, ou ela se recusa a se submeter a um bispo, aqui a gente fala dos padres, ou ela se recusa a se submeter a um marido, aqui a gente fala das mulheres. Talvez as feministas aqui rasguem a Sagrada Escritura quando São Paulo, na carta aos Efésios, fala que é preciso se submeter. Eu me submeter a um homem, eu dou na cara dele. Tá pra nascer o homem que vai fazer com que eu me submeta. Quem é? Risca aqui na minha frente. Vê quanto orgulho. Que serve para quê? Nada. Na submissão, na boa submissão do Evangelho, existe a virtude. Jesus se submeteu a Maria e José. Maria se submeteu a José. Então, o santo, ele cresce na submissão. É isso, né? O santo se submete porque ele entende que naquela submissão, naquela obediência, está a sua salvação. E aqui eu vou dizer algo que é categórico, né? Categórico. Dentro do campo da espiritualidade, existem, opiniões, existem várias espiritualidades, várias escolas, várias virtudes, a gente pode trabalhar uma ou outra, depende muito daquilo que o nosso diretor espiritual propõe. Mas existem conceitos que são categóricos. Então, aquilo que eu vou dizer é um conceito matemático categórico. É assim: a salvação do orgulhoso é a obediência. O orgulhoso se salva porque obedece. Se ele não obedecer, é muito difícil que ele se salve. Porque se é uma pessoa que não se submete, se é uma pessoa que tende a falar sempre de si, se é uma pessoa que tende a estar no centro das situações, se é uma pessoa que não conhece superiores, então é um grande candidato, um forte candidato a se perder. Então, o que salva o orgulhoso é a virtude da humildade. E o que vai mantê-lo na humildade é a obediência. Ora, se o orgulhoso aprende a obedecer, então por 50% ele já se salvou. Se ele aprende a obedecer. Porque aquela raiz de rebeldia, a raiz infantil de rebeldia, de bater o pé, de ir embora, de não querer submeter, irá acompanhá-lo por toda a vida. Então, o modo de se salvar é buscar humildade e obedecer. São essas duas virtudes iniciais que irão ajudar o orgulhoso a se desvincular de si mesmo. No fundo, o que é que mata o orgulhoso? Ele. Ele se mata por si só. Ele se perde dentro de si, dentro dos labirintos dos seus pensamentos, dos seus achismos, entendeu? Dentro do labirinto das suas
fantasias, porque ele é rei, não é isso? O mundo depende dele. Então, o orgulhoso vai precisar de humildade e de obediência. Vai precisar se curvar humildemente na obediência a alguém para se salvar. Então, nós percebemos que é um pouco difícil. O orgulho é um pouco difícil. E se não for reprimido, e eu diria não um tipo de repressão errada, né? Se ele não for corrigido, pode causar desastres na vida da pessoa e na vida de outras pessoas por conta dele, né? No fundo, eu disse que existem coisas que são categóricas, né? O primeiro ponto categórico é que o orgulhoso, se ele não obedecer, dificilmente ele se salva. E o segundo é que o orgulhoso, anotem com tinta de ouro, o orgulhoso não sabe amar, porque ele ama a si mesmo. É uma verdade. O amor puro de Deus requer humildade. O orgulhoso, no fundo, ele ama a si mesmo. Quando ele ama alguém, ele ama em virtude de si mesmo. Ele não ama a pessoa por amar a pessoa, pelo bem da pessoa. Mas ainda assim, ele busca um retorno, uma retribuição. O orgulhoso, que é uma pessoa que vive no profundo da idolatria de si mesmo, porque ele adora a si mesmo, ele não sabe amar. E quanto à humildade nos é necessária para entendermos que realmente nós não sabemos amar, não conseguimos amar. Se não for pela caridade de Deus que nos alcança a todo instante, né, que os efeitos de sua caridade dentro de nós nos ajuda no campo da generosidade, né? Os efeitos deste amor, lógico, são vistos, fazemos atos generosos, amorosos, mas no fundo, o orgulhoso, ele não sabe amar porque ele ama a si mesmo, porque ele está preenchido consigo mesmo, porque ele olha para si, porque ele é narcisista, porque ele é uma vitrine que espelha somente o seu interior, porque ele tem que ser amado e adorado. Voltando ao conceito, se o orgulhoso é irmão do demônio, tudo isso que nós estamos dizendo, lógico, vai ser refletido na vida do orgulhoso. Por isso que é preciso quebrar, né? Mas como é que se quebra o orgulho? Não com métodos orgulhosos. O orgulho que é quebrado com a humildade vai precisar de humilhações. Humilhações. Você tem que ser humilhado. Porque aquela ponta de orgulho vai estar lá. Eu quero dizer uma coisa aqui que aconteceu hoje e que me levou a perceber o trabalho que eu tenho que continuar fazendo dentro de mim, né? E Deus se serve de coisas pequenas na nossa vida para nos mostrar que a humildade ela tem que ser sempre alcançada. Ela não foi alcançada, ela está sempre à nossa frente. Então, uma coisa muito simples, viu? Muito banal, muito banal. Aconteceu comigo hoje e eu quero partilhar com vocês, né? Então, aqui nessa live, quase 30 pessoas que decidiram dedicar esse tempo para ouvir o que esse pai está dizendo hoje, né? Então, quero partilhar algo simples da minha vida que aconteceu. Troquei de telefone e quem movimenta as contas de minha mãe sou eu. Então, né, minha mãe amada. Fui ao banco, né, com os dois aparelhos, porque queria botar a chave, né, de segurança no celular novo, que estava no antigo. Fui até o balcão, chegando lá, a pessoa que me recebeu disse: "Padre, não pode." Disse: "Mas por que não pode?" "Não pode porque a titular da conta tem que estar aqui." Disse: "O que é que tem a ver?" "Como assim, padre? O que é que tem a ver?" "Quem é a titular da conta?" Eu disse: "É minha mãe." "O senhor é o quê?" Eu disse: "Sou o segundo titular." "Então, ela tem que estar aqui, senão a gente não pode colocar." Eu disse: "Não, isso não pode acontecer." Ela disse: "Mas por quê, padre?" "Imagine se uma outra pessoa chegasse aqui dizendo que é irmão do senhor, ou que é primo do senhor, ou que é pai do senhor, mas que de fato não é, a gente deveria liberar." Eu disse: "Mas moça, eu tenho como provar que eu sou filho." Ela disse: "Padre, é um procedimento do banco, não pode." Eu olhei para a cara dela assim, respirei fundo.
Disse, mas eu perdi tempo de vir aqui, né? Certo. Saí do banco, depois consegui resolver, né? Saí do banco e dirigindo, eu disse, mas por que que aquela coisa me incomodou? Não deveria me incomodar. Não deveria ter me incomodado. É um procedimento normal. A mulher não está errada. Mas por que que me incomodou? Porque eu fui contrariado. Porque eu queria ter chegado lá, ter resolvido a coisa em 2 minutos e ter voltado para casa. Mas aquela simples contrariedade de não ter seguido conforme aquilo que eu tinha projetado, entre aspas, aquela pequena humilhação serve para demonstrar que eu preciso de humildade. E como Deus é bom. É muito simples. E quantas outras situações como essas acontecem no nosso dia a dia? E Deus só está nos ajudando. Deus só está quebrando esse cavalo monstruoso de orgulho que carregamos dentro de nós. Deus só está nos ajudando, né? Então, quantos exemplos como esse no nosso dia a dia, em que nós talvez queiramos culpar, né? Encontrar culpados para aquilo que não deu certo, porque não me ouviu, porque não me escutou, porque não disse aquilo que eu queria ouvir no momento certo. Mas na verdade Deus só está nos ajudando para ver se um pouco de orgulho é quebrado dentro da nossa alma. É pura misericórdia de Deus. Uma pessoa jamais se tornará humilde sem humilhações e sem ser redimensionado por Deus. Você tem que ter uma outra dimensão. Você está na dimensão do orgulho. Para ser humilde, você tem que ter uma outra dimensão. Mas essa outra dimensão não é criada por você. Deus se utiliza de humilhações. Porque quem é que não quer se humilhar? Quem foi que não aceitou se humilhar, se curvar diante do Verbo encarnado? O inimigo. É ele que não aceita se humilhar. Então, toda vez que eu não aceito me humilhar, eu estou agindo como o inimigo. Por isso que Deus me ajuda. É sempre misericórdia. Quando uma pessoa vem, me confronta, me questiona, me tira da minha zona confortável, é Deus que está me ajudando para que eu saia do meu orgulho, né? E é isso que aquele start, né? Aquela compreensão na vida de Santo Agostinho. O seu problema principal não fora a castidade. O problema principal realmente foi o orgulho, tá bom? Então, é isso aí. Teria algumas coisas para dizer ainda, mas calma. No próximo vídeo, na próxima gravação, nós iremos falar sobre os graus de humildade. E gravamos já uma primeira sobre a humildade. Depois a gente vai colocar lá no YouTube. Vamos lançar o link dentro do grupo exclusivo do Padre Francisco no Telegram, né? Que completa essa aula, tá certo? E na terceira aula, nós iremos falar sobre os graus de humildade. Assim como existem defeitos, né, que surgem a partir do orgulho, existem graus de humildade. Alguns santos nos ajudam em relação a isso, tá certo? Então, fiquem ligados, um abraço e até a próxima.